Primeiro a gente precisa olhar, vamos olhar para o planeta, né? Vamos perguntar quais são os países que têm hidroeletricidade na sua base elétrica. Você tem a China, que é a maior produtora de energia elétrica, depois é o Brasil, depois os Estados Unidos, depois a Noruega, a Suécia, e nenhum deles você tem essa visão de que você tem que ter tudo privado. Nos Estados Unidos há as grandes usinas que são do Estado, aliás são controladas até pelo exército americano, e tem empresas privadas também. Eu acho que nós estamos num caminho equivocado, porque o futuro é o do quilowatt-hora, não é mais do barril de petróleo. Os carros serão elétricos, nossos telhados terão células fotovoltaicas, e a Eletrobras é a única dona de um centro de pesquisa em energia elétrica. Então, é extremamente preocupante esse caminho. Para ter uma ideia, esses preços baixos no Mercado Livre começaram por volta de 2002, no final de 2002, quando acabou o racionamento, né? A carga caiu, sobrou energia. Então, de 2003, olha bem, até 2012, os preços no Mercado Livre estão muito abaixo do que a indústria cativa paga e do que você e eu pagamos. Então, chegou a ordem de que nós pagamos 40 vezes mais alguém que está no Mercado Livre. Bom, se você coloca 10 anos de um sistema que induz a um contrato de curto prazo, você desanima. Quer dizer, nós inventamos um modelo, porque o Brasil é muito singular, muito diferente dos outros países, onde o preço do mercado, o preço chamado preço spot, na realidade é uma visão do operador nacional do sistema. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Não há uma negociação de compras e vendas. Na realidade, é um mercado virtual. Esse é um defeito do modelo que nós podemos ter consertado no passado e não consertamos. As empresas são as grandes empresas, são os grandes produtores de ferro, ligas, são grandes cargas. Metade da indústria pesada está no Mercado Livre. E o que é grave é o seguinte: ninguém sabe por quanto compra. É secreto. Ninguém sabe. Quando eu debato com alguém que está no Mercado Livre, ele diz: mas esse valor baixo não é o preço que é comprado. Eu falo: bom, então qual é? O Brasil, para você ter uma ideia, o Brasil hoje não sabe qual é a sua tarifa média da indústria. Porque a indústria que está no Mercado Livre não revela por quanto compra. Para você ter outra ideia dramática, a pequena indústria que está no mercado cativo, que é atendida pelas distribuidoras, ela sofreu um aumento de 95% até agora de 130%, acima da inflação. Ou seja, as pequenas indústrias que não conseguem ir para o Mercado Livre por questão de tamanho, de carga, elas vão embora do Brasil. E é o que está acontecendo. Várias indústrias estão indo para o Paraguai, que tem uma energia praticamente gratuita, em função de Itaipu, né? Alguns números. Na década de 90, nós vendemos 26 empresas do setor elétrico. A dívida pública subiu de 34% para 71%. Depois não diminuiu muito não, continuou mais ou menos nisso. Nós estamos outra vez com 70 e tantos por cento de dívida pública, estamos mais uma vez vendendo. Parece que a gente não está aprendendo. Quer dizer, quando o país não aprende, esse argumento de que você está vendendo ativos para resolver o problema fiscal não tem o mínimo sentido. Basta fazer uma conta. Vender a Eletrobras, como o governo está propondo, você precisa de 20 Eletrobras para cobrir o déficit fiscal.
Bandeira vermelha, de R$5, tá? Aí o governo diz assim, é R$5 por cada 100 kWh. Bom, no mundo ninguém usa essa unidade. 100 kWh ninguém usa. Você usa ou kWh ou você usa megawatt-hora. R$5 por 100 kWh são R$50 por megawatt-hora. Tá certo? Então, quando você coloca isso, por quanto você paga pelo teu quilowatt-hora, tira a transmissão, tira imposto, tira encargo, iluminação pública, o quanto você consumiu de quilowatt-hora, o aumento é monstruoso. O aumento é quase 20%. E a população fica enganada de que, não, mas é muito pouquinho, R$5 só. O consumo médio brasileiro é 160 kWh. Olha que maldade. Médio. Então, imagina quem está abaixo. O cara tem uma geladeira, alguns ventiladores, um forno. Ele não consegue economizar nada. Então, ele está completamente capturado por esse castigo, né, de você estar usando térmica. E usando térmica, o setor elétrico brasileiro está uma complicação que pessoas que trabalham no setor elétrico não entendem. Do mimetismo, a gente teve que imitar um sistema de base térmico, entendeu? Usinas térmicas no Brasil podem ficar desligadas um ano inteiro vendendo energia. Como é que se explica isso? Entendeu? Porque existe um condomínio hidrotérmico, onde num país de hidraulicidade tropical, às vezes você tem muita água, então não tem sentido você usar térmica. Então, cada usina vende um pedaço do sistema. Esse é que é o problema, entendeu? É esse tipo de captura da vantagem da ideologia exuberante do país tropical é que foi deixada para dentro do nicho do Mercado Livre. Quer dizer, o Mercado Livre, se você olhar as demonstrações dele, eles falam inclusive que eles lucraram 76 bilhões de reais de economia. E eles que usam do mesmo sistema que o nosso, né? Quando os reservatórios se esvaziam, eles têm que pagar também, mas eles têm essa vantagem de quando chove, eles se aproveitam e nós não. Que a ineficiência não é da Eletrobras, a ineficiência é do modelo. O modelo impôs à Eletrobras um papel que ela não deveria ter. Por trás da ineficiência da Eletrobras, se é, entre aspas, há, por exemplo, a falta de iniciativa do setor privado. O setor privado precisa, além do BNDES, ele precisa de parcerias com a Eletrobras. E isso você vai usando o Estado além do que ele pode fazer. O CEPEL é o único centro de pesquisa elétrica que tem no Brasil, e é da Eletrobras. E já fez muita pesquisa fotovoltaica e ninguém deu atenção. Mas se alguém pode fazer esse caminho novo, de não ficarmos só dependentes, por exemplo, de fabricantes estrangeiros, isso só pode ter que ser feito dentro de um centro de pesquisa e dentro de uma estrutura empresarial. Você não pode ter isso dentro de uma autarquia ministerial. Então, é extremamente preocupante. O papel da Eletrobras internacionalmente é ela ser o vetor disso daí. Nós vamos perder isso. De operação do sistema. A CEPEL dentro da Eletrobras. Entenda o seguinte, quer dizer, no passado não havia ONS, não havia Câmara de Comercialização de Energia, a ANEEL era o Departamento Nacional de Águas e Energia, e quem fazia a coordenação da operação era a Eletrobras. Então, quando você pensa em transferir esse capital, você está transferindo know-how. Dificilmente, só para você ter uma ideia, na década de 90, o governo quis aplicar aqui o modelo inglês, que é o modelo de competição real. Contrataram quem? Consultores ingleses. Os consultores ingleses eles não entendiam como é que o sistema brasileiro funcionava. Eles queriam fazer que as hidroelétricas competissem entre elas.
E foi na Eletrobras, foi no CEPEL que vocês estão enganados, o sistema não funciona assim, o sistema funciona cooperativamente. Então, você imagina o valor que tem isso, né? Todo o modelo chamado New Wave, né, que opera o sistema, que diz assim, agora desliga essas térmicas, agora liga essa usina, agora o Sul tem que transmitir para o Sudeste, agora o Sudeste tem que transmitir para o Nordeste, isso foi feito dentro do CEPEL. Quando você vende isso, você entrega de graça. Até agora, ele não era dependente de nenhuma tecnologia, nem de transmissão, nem de geração, nem de construção de barragens, nada. Os estudos elétricos, todos eram na vanguarda no CEPEL. Agora, provavelmente, com essa entrada das fotovoltaicas e das eólicas também, que a gente, na realidade, você sabe disso, que a gente só fabrica as pás, né? E nas fotovoltaicas a gente praticamente importa tudo. Nós podemos ficar para trás. Que é um desastre para o país, né? Um país enorme desse, cheio de recursos naturais, cheio de sol, cheio de vento, cheio de rio. Ninguém pode ser contra a Luz para Todos, né? Eu acho que foi essencial. Assim, teria que ser feito. O problema é o seguinte, quer dizer, como é que se paga? Para que você tenha isso daí dentro de uma empresa pública, ela não pode também, como eu estava explicando, fazer um luz para todos, para os grandes. Esse é que é o problema. Se você tem uma visão pública de que você precisa dar uma melhoria para a classe baixa, você não pode, ao mesmo tempo, ter uma política pública que diz assim, não, já que o setor privado não quer investir, então eu vou oferecer para eles uma parceria minoritária. Porque, não sei se vocês perceberam o seguinte, quem tem estrutura empresarial é a Eletrobras. Aí entra um sócio para construir uma usina, uma linha, ele não tem estrutura, ele não tem nada, um escritório, uma secretária. E quem assume os custos empresariais que existem em qualquer é a Eletrobras. Quer dizer, mais uma vez, a dose de uso da Eletrobras foi excessiva, infelizmente. Se você propuser isso para a empresa privada, ela vai te perguntar, sim, quanto é que você vai me pagar? Vai ter que ter um subsídio do governo. Tinha subsídio. Aqui tem um subsídio. Subsídio nós pagamos para que o Luz para Todos possam cobrar mais barato, baixa renda, tudo isso. Só que esse subsídio é explícito. O outro, para a grande empresa, não é explícito. Esse é que é o problema. Quer dizer, eu não tenho nenhuma dúvida que chegar no Brasil e comprar uma empresa ou usinas construídas, não existe um negócio melhor que isso. Você compra uma fábrica pronta, produzindo o produto e você ainda negocia que o preço não vai aumentar. Isso não existe. Isso aí é ponto pacífico, é o melhor negócio do mundo. Agora, como eu estava dizendo, nós estamos caminhando para uma outra etapa tecnológica, que é a etapa da eletricidade como ela vai aumentar tremendamente, já é super importante. Às vezes a gente esquece de que pensa que o problema é só na nossa conta. Não, os produtos que você está consumindo, uma panela, por exemplo, não tem eletricidade. Para produzir uma panela você tem eletricidade. Isso vai aumentar tremendamente. E como é que você vai tratar disso com empresas privadas que têm e até por isso, né, que tem até uma lógica de outros países? Nós estamos no vértice de caminhar para uma tecnologia completamente diferente das fotovoltaicas. Mas em 2003, quando começou o governo Lula, nós tivemos um momento de mudança ali. Nós poderíamos ter mudado e não mudamos. O sistema que é chamado de energia mercadoria, né? Energia mercantil, na realidade ele foi implantado durante o governo Lula. O mercado livre cresceu uma barbaridade de 2003 até 2008. Quem olhar os gráficos, os preços do mercado livre são muito baixos.
Então, hoje, o Mercado Livre é mais ou menos 27% da carga brasileira. E ela não atraiu investimentos. Eu duvido que alguém me aponte uma grande usina que tenha sido construída para atender o Mercado Livre. E o governo percebeu isso. E ele, ao perceber isso, resolveu ele mesmo tomar a iniciativa de propor parcerias com o setor privado, sendo a Eletrobras minoritária, para prover essa falta de vontade de investir no Brasil. Então, na realidade, há uma confusão muito grande a respeito de onde surgiu a crise do setor elétrico. Se tem algum país que tem um sistema parecido com o brasileiro, por incrível que pareça, é o Canadá. Porque o Canadá também tem grandes reservatórios. Então ele tem também essa dúvida: eu vou usar água hoje ou guardo ela? Esse é que é o problema. Só que tem o seguinte: se você pegar o Canadá, a distância dele da fronteira sul para 1.000 quilômetros. O Brasil são 4.000 quilômetros. 4.000 quilômetros é 20% do diâmetro da Terra. Se o país é longitudinal, ele tem variações de clima. Eu vou mostrar na palestra, por exemplo, o nível de transferência de energia que existe entre o sul e o sudeste. É um negócio inacreditável. É como se você pegasse uma usina de Furnas, 4 usinas de Furnas, transferisse para o sul. Depois você pegasse 4 Jupiais aqui, levasse para lá. Entendeu? O fluxo, a função da transmissão no Brasil, nenhum país do mundo tem. Se você diminuir a capacidade de transmissão, a oferta cai. Provavelmente, se você cortar metade da transmissão, você tem racionamento. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Né? Na realidade, a Eletrobras ela foi muito fragilizada ao longo de uma história. Né? Você se lembra, por exemplo, quando se vendeu as distribuidoras que o mercado não quis, foi jogada acima da Eletrobras. A Eletrobras teve que pegar empréstimo para comprar as distribuidoras. Né? Depois, houve um negócio do Mercado Livre, onde a Eletrobras foi descontratada, ela tinha as tarifas mais baratas, ela foi descontratada e ela não podia vender no Mercado Livre. Ela continuou gerando energia, porque era hidroelétrica. Na realidade, esse aqui é o problema. Você não gera porque você tem contrato, você gera porque o operador nacional manda você gerar. E aí ela perdeu muito dinheiro. Depois veio esse efeito bumerangue do Mercado Livre, que não atraiu investimentos, e aí ela teve que fazer várias sociedades de propósito específico, onde ela teve vários prejuízos. E depois, infelizmente, a medida provisória 579 de redução tarifária, que foi uma redução correta. A ideia de que uma usina antiga pode vender mais barato é perfeita. A dose é que foi absurda. Isso daí transformou a Eletrobras numa empresa altamente deficitária. E como é que a gente vai sair disso? Não sei.